Advogado escreve receita de pamonha na petição para provar que o juiz não leu os documentos. William Bonner, é com isso que as pessoas se preocupam. Se coloque no seu lugar, meu filho. Esse advogado não tinha nada pra fazer, né? O cara literalmente transcreveu uma receita de pamonha inteira. Eu li, e não é só que ele botou a receita, ele botou a receita com palavra difícil. Porque eu tenho certeza que se eu sou um juiz e o cara me larga um blocão de texto, eu não leio meus comentários grandes. Você acha que eu vou ler um negócio desse? Você tá louco. E eu só passei o olho e eu tive que reler porque eu pensei, não é possível que isso aqui seja a receita de pamonha porque eu só vi as palavras difíceis. E não é possível que essa palavra esteja numa receita. E daí quando eu reli eu vi que ele reescreveu a receita com palavras difíceis. Então eu tenho certeza absoluta que o juiz ele só pega a receita e vê a porra das palavras difíceis. Então você não precisa de faculdade de direito para ser advogado. Você precisa simplesmente saber falar palavras difíceis. A sua dificilidade nas palavras importa mais do que a sua faculdade de direito. Dificilidade. Essa palavra existe? Existe, né? Eu acabei de falar, então existe. Ah, não tem essa de... Assim, como dá pra perceber, eu sou uma pessoa burra. Sendo uma pessoa burra, pra eu me expressar, eu tenho que inventar palavra. E daí as pessoas falam, ah, essa palavra não existe. Existe, senão eu não tinha falado. Você pode me falar, essa palavra não foi descoberta ainda. Aí eu vou concordar com você. Agora, essa palavra não existe. Se não existisse, eu não tava falando. Não existe. Como é que eu falei, então? Igual fóssil de dinossauro. Tinha uma época que a gente não sabia que fóssil de dinossauro existia, certo? Mas não significa que não existia, significa que a gente não tinha descoberto ainda. Então você pode me falar isso, essa palavra não foi descoberta ainda, essa palavra ninguém falou e deu um significado pra ela depois. Ou seja, ela não foi descoberta, não é que ela não existe, tá bom? Por que eu tô falando disso? Vamos voltar pra notícia? O William Bonner não fica dando uma dessas, né? Também o William Bonner comia a Fátima Bernardes, então ele ficava calminho. Eu não tenho esse privilégio. Um advogado que pediu pra não ter seu nome identificado, porque será, né, meu amigo? Senão a OAB ia cantar bonito. Divulgou uma petição que ele teria redigido para uma de suas causas. A intenção dele seria provar que o juiz não lê jurisprudências. O que significa jurisprudências? Você tá me falando que dificilidade não existe, mas a palavra jurisprudências existe. Você tá brincando com a minha cara. Abre aspas. Nossas petições nunca são lidas com a atenção necessária. A maior prova disso será mostrada agora. Pois, se somos tratados como pamonhas, nada mais justo do que trazer aos autos a receita desta tão famosa iguaria. Rale as espigas ou corte-as rente ao sabugo e passe no liquidificador. Diz um trecho da petição do advogado que não quis se identificar. Tá bom. Ok, assim, teve gente falando genial, teve gente falando, realmente, olha como a justiça é falha. Justiça não tinha que existir, vamos ser honestos aqui. Não existe advogado, não existe juiz. Essa não era pra existir. A gente inventou uma coisa e depois inventou uma profissão. Ah, mas a gente inventou todas as profissões. Mais ou menos, nem tanto assim. Tipo, pedreiro. Pedreiro sempre ia existir de qualquer jeito, porque ninguém vai morar na rua. Quer dizer, tem muita gente que mora na rua, né? Mas por padrão meio que não dá. Então, sempre ia existir um pedreiro, um cara que cozinha, sempre vai existir um cara que vai caçar, que vai ter os animais, que vai ter as hortas, sempre vai existir o cara que... sei lá, sabe? Agora, lei não era pra existir, sabe? Tipo assim, lei não é mentira, não existe lei. Tá eu e um monte de gente numa sala, tá bom? Ninguém se conhece. O que impede de todo mundo se matar? Nada. É porque a gente acredita numa mentira chamada jurisdição, que é, você não vai matar o outro, você não pode fazer tal coisa, é só isso. E como a gente tá numa sala e a gente olha e fala, todo mundo é daqui, então todo mundo deve seguir a jurisprudência daqui. Todo mundo segue as leis daqui, então ninguém vai fazer nada. Qual que é a diferença disso pra quando se começou a criar religião, pra criar grupo, porque até então não se criava grupo enorme, criava grupo de, sei lá, 20 pessoas no máximo e depois ia se separando. Qual que era a diferença de, sei lá, eu crio uma religião aqui que tem a cruz, não vou matar ninguém, eu vou fazer o bem, eu só tô trabalhando em benefício de todo mundo aqui. E daí eu usava uma cruz, e daí vinha um cara que não me conhecia, não sabia nada de mim e falava, ele segue a mesma religião que eu, então ele não vai fazer nada comigo. Que foi exatamente assim que começou a se formar sociedades. Então assim, qual que é a diferença disso pra lei? Você só tá acreditando numa coisa que não existe, e daí você criou essa coisa que não existe e colocou um advogado lá. E por algum motivo, eles são a profissão mais arrogante que tem. Tipo assim, não faz sentido um advogado ser tão arrogante, porque você tá aprendendo uma coisa que foi inventada pelo ser humano.
Literalmente, um advogado ser arrogante porque ele sabe muito sobre leis, que são uma coisa inventada, é a mesma coisa que um cara que é fã de anime, que fica lendo mangá o dia inteiro comendo Cheetos, se orgulhar e ser arrogante porque ele sabe tudo sobre Naruto. Parabéns! Você sabe tudo sobre uma coisa que foi inventada, você não tem mérito nenhum. Sabe quem que tem mérito? Cientista. Os caras descobrem coisa que Deus fez, que o universo mandou pra cá. Esses caras são um gênio. Matemática. Os caras descobrem uma regra matemática que faz sentido por causa de Deus. Porque o universo fez. Porque uma bomba explodiu no além. E agora a gente descobriu que dependendo de certo tamanho de uma esfera, ela vai ficar... De alguma coisa, ela sempre vai ficar no formato de esfera. Sabe? Isso é uma lei matemática. Isso é genial. Você não é bom porque está aprendendo coisa que foi inventada pelo ser humano. Porque pra você estar aprendendo isso, alguém inventou isso. Então você não é nem um pouco genial. Você não devia ser tão arrogante assim por ser advogado. Médico pode ser arrogante. O cara descobriu como abre um coração e cura um coração. O cara aprendeu a abrir um cérebro e a pessoa fica viva. Você entendeu que... O que é mais absurdo? Um cara que apaga outra pessoa, abre a cabeça dele, abre o cérebro dele, mexe umas coisinhas ali, fecha o cérebro, com linha. Você entendeu que... Sabe o que sua mãe faz nas suas roupas? Sua família faz na sua roupa pra costurar? Ele faz de um cérebro. E daí ele fecha tudo. E a pessoa daqui 20 minutos ela acorda e vai pra casa. Você... Tipo assim, esse cara é literalmente Deus. Esse cara é Jesus personificado num cara de crocs e luvinha azul. Literalmente. E daí você vai falar que você é melhor que ele porque você aprendeu lei. Porque um cara escreveu uma coisa no papel e agora você sabe que essa coisa está escrita no papel. Não faz sentido você se orgulhar por ser advogado, tá bom? Aloxam Podcast contra todos os advogados do Brasil. Podem vir contra mim. Eu estou esperando vocês, seus pamonhas.